Funções de texto. Função maiúscula, função minúscula, função primeiro maiúscula. Quando trabalhamos com Excel, nós trabalhamos com dados. Às vezes, pegamos um dado que não é do Excel e colocamos na planilha do Excel. Por exemplo, existe uma empresa onde tem um programa próprio que consegue colocar o arquivo em XLS, que é no Excel, o arquivo formado do Excel, XLS. Só que quando vem alguns dados, há uma desconfiguração no nome. Por exemplo, fica maiúsculo, minúsculo, fica todo desconfigurado. Aqui nós temos um exemplo, é uma planilha onde tem um nome e os nomes vieram desconfigurados. No caso aqui a primeira maiúscula e a última ficou maiúscula. É comum quando às vezes pegamos um arquivo em PDF e convertemos ele para XLS. Alguns casos há uma desconfiguração e essa desconfiguração pode ser colocar letras maiúsculas, minúsculas, misturar. Quando queremos tratar esse texto, por exemplo, eu quero que o nome Arthur fique em todo maiúsculo. Eu venho aqui, vou ter igual, vou ter a função maiúscula. Seleciono a função maiúscula, seleciono Arthur, fecho, Enter. Todas as letras ficaram maiúsculas. Agora eu não quero que fique maiúsculo. Eu quero que fique minúscula. Então, seleciono a função minúscula, seleciono o nome, fecho parênteses, Enter, ficou minúsculo. Eu quero que somente a primeira letra, função, aqui no caso da primeira letra, fique primeira maiúscula. No caso, a primeira maiúscula, vou selecionar o nome, somente a primeira vai ficar maiúscula. Desejo para que mantenha o padrão para as demais, venho aqui, como é uma função, dou um clique duplo, novamente clique duplo, novamente clique duplo. Estamos tratando o texto. É muito comum ter uma desconfiguração e vamos colocar a função tudo maiúsculo, utilizamos a função maiúsculo, a função minúsculo e a primeira maiúsculo, que é a primeira letra vai ficar maiúscula. Observe, aqui no caso, o Excel também ele vai ter uma função chamada ocultar. Eu tenho uma função D, eu tenho uma coluna D com E, seleciono a coluna D com E. Se eu quiser ocultar essa região, eu venho aqui em ocultar. Ocultei, mas não excluí. Se você observar, quando eu venho com duplo clique aqui, eu consigo ver novamente a função onde está minúsculo, a função onde está primeiro maiúsculo. Eu posso chegar novamente, botão direito, ocultar. Eu quero enxergar agora o que foi ocultado. Eu venho aqui, dou um duplo clique e será reexibido. O Excel também pode inserir, eu posso chegar aqui com duplo clique, inserir mais linhas, aonde você deseja, o intervalo. Quando você insere linhas aonde você colocou uma função e você digitar um valor, no caso, se você selecionou um valor numérico, vamos selecionar aqui 1, 2, 3, vamos selecionar esse valor numérico, vamos fazer a opção soma, que deu 21. Se eu inserir uma linha nessa região e colocar 10, o valor dessa função, o intervalo que está ela, foi acrescentado. O Excel ele vai entender que você inseriu uma linha no intervalo da função. Então, se você digitar um valor, o somatório desse intervalo vai sim ser atualizado. Sempre quando você for inserir linhas e tiver trabalhando com uma função, caso soma, média, outras funções, o ideal é inserir linhas no meio da função, como fizemos aqui na linha C, para que quando eu coloque valores, for atualizando essa linha, o Excel já entenda que eu quero que eu faça um somatório e já atualize.
Se eu selecionar depois ou antes desse intervalo, o Excel não vai fazer essa soma automaticamente. Vou dar um Ctrl Z para retornar as últimas atividades. Vou apagar essa seleção. Essa foi a nossa dica de hoje do curso de Excel.